Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar sobre a aplicabilidade da gestão Lean, apresentando cases práticos e reais, mostrando a efetividade dessa metodologia aonde ela foi empregada e ainda os retornos significativos que ela trouxe. Vamos juntos? Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, a gente tinha prometido 2 programas com a família Kozaka, mas como vocês viram nos programas anteriores, o negócio esquentou, tanto que nós decidimos trazer para vocês aqui mais um episódio. Isso mesmo, nós estamos aqui hoje, eu, Edinho Silvestrini, Sensei Gilberto e Lívia Kozaka, e dessa vez nós vamos falar de cases práticos e mostrar como a gestão Lean pode reduzir gastos e otimizar toda a gestão de uma empresa. Sejam bem-vindos novamente, Sensei Gilberto, Lívia, prazer tê-los aqui conosco. Boa tarde, muito obrigado pela grande oportunidade, Éder. Edinho, prazer voltar aqui com vocês. Nós é que agradecemos vocês, a participação aqui no programa Articulando, e lógico, vocês sabem, vocês já são de casa. E lembrando que a ideia desse programa, como a gente comentou no programa anterior, é discutir alguns cases de sucesso em usinas e indústrias, no agronegócio como um todo. E a gente vai trazer nesse programa 4 cases, e o primeiro deles, ele está relacionado a uma usina, ao setor agrícola, relacionado ao corte, ao transbordo, um transporte, ou seja, ele foi aplicado ao CTT, e a Lívia vai nos ajudar, junto com o Sensei, a entender o retorno desse cliente que conseguiu diversos benefícios com a aplicação do princípio Lean. Então, é um cliente do setor agrícola, do suco energético, processa cana-de-açúcar, aplicou lá no CTT e teve ótimos benefícios. Lívia, Sensei, fiquem à vontade para comentar esse case 1. Muito obrigado. Muito bom, Edinho. Bom, a gente já falou bastante nos programas anteriores, aí falamos um pouco do que é a gestão Lean, um pouco da cultura, dos princípios, desperdícios. E acho que fica muito assim na cabeça das pessoas como é que a gente então consegue aplicar de forma prática e buscando aí resultados consideráveis dentro do setor sucroenergético, agronegócio, que a gente observa. Tanto eu como Sensei que viemos de diversas indústrias, eu trabalhei muito na área automotiva, Sensei veio também de chão de fábrica, aplicou ali o Lean em mais de 100 empresas, de setores diferentes. Então, e como no agro a gente conseguiu, então, aplicar a gestão com grandes resultados, Eu vou falar um pouquinho aqui Nós fizemos 3 projetos pilotos em usinas, isso já faz alguns anos, foi nossa primeira incursão dentro do setor do sucroenergético, e um case muito interessante foi na usina Vale do Tijuco, no CTT, que é onde dói mais o bolso, setor aí agrícola, que tem 75% do custo hoje do produto final está dentro do agrícola, e grande parte desse custo está dentro do CTT, que é o corte, transbordo e transporte. Eu não quero me prolongar, senão o Edinho vai ter que chamar a gente para o próximo programa, mas basicamente uma coisa muito forte que nós trabalhamos dentro ali da Vale do Tijuco foi num projeto piloto, que durou 7 meses. A gente fez muito fortemente o trabalho nos procedimentos operacionais padrão, no treinamento da mão de obra, e também voltado também para a gente poder trabalhar no 5S. Então, 5S, procedimento operacional padrão, treinamento das pessoas. Então, muito voltado nos 4 M's, que a gente fala, que é mão de obra, método, material e máquinas. A gente trabalhou fortemente no método, que é o processo, e na mão de obra, que são as pessoas, Então, depois de 7 meses trabalhando fortemente isso, nós capacitando a equipe da Vale do Tijuco, que era dentro do CTT, conseguimos aí uma redução de custos, de uma safra para outra. Vou falar um indicador forte, que é o custo do CTT, que foi de R$ 34,50 por tonelada de cana para R$ 30 por tonelada de cana, isso de uma safra para outra. Foi 15% de redução de custo fazendo essas melhorias dentro do CTT. Tá bom? Depois a gente pode apresentar um pouco mais de dados, mas esse foi o principal. E tudo isso foi uma consequência do quê? Do aumento da disponibilidade das máquinas, também do aumento aí, da capacitação da mão de obra, aumento da manutenção preventiva versus corretiva. Então, vários indicadores que a gente trabalhou, que no final gerou esse resultado, então, de 15% de redução de custo de um ano para o outro. Vamos pensar que é uma usina que moe uma média de 3,5 milhões de toneladas de cana por ano. Façam as contas, quanto que isso, então, significa de custo evitado para a usina.
Inclusive, falando em corte, transbordo e transporte, são 3 etapas, né, mas bem distintas, mas você vê, no corte você usa o quê? Você vai usar a colhedora. Então, como melhorar a quantidade, né, de cana colhida por colhedora? O pessoal falava em 500 toneladas. Então, não dá para aumentar mais algumas toneladas para cada máquina de colhedora? Então, esse foi o estudo, né, de melhorar, vamos dizer, a capacidade das máquinas colhedoras. Como? Disponibilizando mais as máquinas, não é verdade? E fazendo com que a colheita fosse, vamos dizer, mais uniforme. Como mais uniforme? Quanto mais reto for, ficar não perdendo tempo, vamos dizer, com a parada de máquina, né? A colhedora colhe mais. Então, esse foi um dos grandes fatores, não é verdade? E transporte. Transporte também. O pessoal falava, as estradas estão muito ruins, então nós precisamos melhorar as estradas. Os caminhões param. Por quê? Realmente, né, se todo mundo trabalhar em equipe, o que a indústria espera? A indústria é uma operação contínua, 24 horas por dia durante 8 meses de produção, não é verdade? Então, tem que levar a cana colhida até a máquina, até a moenda. Então, não pode deixar faltar, porque se faltar, realmente a indústria sofre. Então, nessa busca de melhorias contínuas, né, nós capacitamos melhor, vamos dizer, as máquinas, a máquina está colhendo mais toneladas por dia trabalhado, né? O transporte também, né? Menos problemas no percurso, vamos dizer, de um lugar até a usina, e assim por diante foi feito, né, as melhorias que a Lívia acabou de reportar, vamos dizer, da ordem de 15%. 15%. É uma coisa bem interessante para também adicionar o que o Sensei falou, essa parte da produtividade média das colhedoras, que é um indicador muito importante do setor, né? Me lembro que na usina que nós fizemos estava baixo, né? Antes de iniciarmos, por vários problemas que a usina teve naquele período, então estava abaixo de 400 toneladas por máquina por dia, né? E a meta era chegar a 500. Eu lembro, assim, num período, né, de 7 meses, um pouco menos aí de uma safra, se for pensar, né? Chegaram a 550 e aí continuaram aumentando, né? Então, assim, é um dos indicadores que aí acabou resultando no custo. A disponibilidade da colhedora também aumentou bastante, né? Estava aí na faixa de menos de 80%, foi para 85%, quase chegando a 90%. Então, tudo isso, né, que o Sensei comentou, e eu também na parte dos indicadores, foram fundamentais para que chegasse a essa redução de 15%. Éder, na agrícola, quando começa a colheita, 24 horas por dia, são 3 turnos, cada turno de 8 horas, não é verdade? Então, o que acontece? Troca de turno. A gente fala setup, troca de turno é setup. Para trocar o turno, o pessoal pedia meia hora, mas não dá para fazer em menos de tempo trocar turno, porque meia hora que você perde fazendo troca de turno, é meia hora que a máquina fica parada e não está colhendo. São 2 ou 3 turnos, normalmente. São 2 ou 3, não é verdade? Então, olha, se tem 3 turnos, cada turno, né, perde uma meia hora, 1h30 que você deixa de produzir. Então, vamos reduzir isso aí. Mas como reduzir? Bom, aí eu trabalhei em equipe, fazer o pessoal pensar como fazer. Inclusive, numa outra oportunidade, nós conversamos. Será que não dá para abastecer as colhedoras andando? Precisa parar para abastecer óleo diesel nas colhedoras? Então, são coisas desafiantes que a gente tem que levar, porque hoje a gente sabe que tem avião aí que está voando e está sendo abastecido no voo, em pleno voo. Então, são coisas impossíveis, mas tem gente fazendo, não é verdade? Então, vamos buscar esse tipo de iniciativa, esse tipo de inovações para realmente fazer melhor aproveitamento do recurso, máquinas e equipamentos. Excelente, pessoal. Eu fiquei pensando aqui, o custo, né, a redução, o ganho que vocês levaram é super expressivo, né? É só o pessoal fazer o cálculo aí, R$3, R$4 aí, 3 mil toneladas, 3 milhões de toneladas de cana, faz o cálculo, você já sabe quanto vai chegar aí. E assim, o tempo, né, Lívia? 7 meses, né?
É um tempo relativamente curto, né? Se a gente for pensar. A aplicação de uma ferramenta, né? Foi menos de uma sala. E, Adinho, uma coisa que a gente fala muito, né? A gente que vem na indústria automotiva, assim, se fala, vamos reduzir centavos, né? Quando você pensa no setor do agronegócio, que qualquer, né, centavo real, né? Porque você vê, poxa, R$1 por tonelada numa usina que moe mais de 3 milhões, tem usinas que moem, né, 5, até mais do que isso, quanto que isso, né, não gera depois, isso só num item, né, num indicador, quanto isso depois não vai gerar de resultado, redução de custo, né, custo evitado. E pelo jeito, nesse case aqui, a maior importância do trabalho aí foi o foco nas pessoas, né, pelo que vocês trouxeram, né, ou seja, questão de treinamento, a questão da metodologia, ou seja, de convencimento, de encontrar os gargalos, esses pontos que você comentou aí, por exemplo, da meia horinha na troca de turno, enfim, trabalho efetivo com pessoas, né? Verdade. Sabe uma coisa muito interessante, Adi? A gente fez, né? Aí foram 3 pilotos, mas o que nós trabalhamos, mesmo que em áreas diferentes, né? Pode ser no CTT, na manutenção, né? Da indústria, que a gente fez numa foi parte muito voltada para a oficina. O que a gente trabalhou acabou sendo muito parecido, sabe? Foram as pessoas, né? Foram os processos e tudo voltado para então, mais treinamento, vamos fazer melhores procedimentos para assegurar a segurança das pessoas, né? O melhor processo, sabe? Então, a melhor qualidade. Então, tudo isso foi muito realmente voltado para pessoas, que é o quê, né? Que a gente já falou bastante. A cultura da empresa é feita pelas pessoas. Questão de motivação da equipe e tudo mais, né? Motivação, engajamento, capacitação, né? Vamos ver como que as pessoas estão vendo muitos dos problemas, né? Da solução dos problemas estão com as pessoas que já estão lá, só não estão sendo ouvidas, né? Então, foi trabalhar pessoas. Muito bom, gente. Parabéns. Ó, o case 2, que a gente vai adentrar aqui um pouco agora, é um case de uma indústria. Vocês trabalharam já no processamento, ou seja, dentro da indústria, com a aplicação do Lean. E eu queria que vocês abordassem esse case 2, contassem um pouquinho mais. É o case da usina Diana. Ok. Indústria. O que é feito na indústria? A cana colhida do campo é trazida na moenda, espreme a cana, então tem, né, o caldo de cana. Esse caldo de cana entra na tubulação. Se você cristalizar esse caldo, ele vira açúcar. Se você fermentar, né, ele vira etanol. Então, esse é o processo básico, vamos dizer, da indústria. E para fazer isso aí tem todo aquele, né, conjunto de máquinas e equipamentos grandes, conforme, vamos dizer, a capacidade de cada usina, não é verdade? Então, olha, depende muito de máquinas. Tá? As máquinas têm que estar em condições plenas de funcionamento, ser capazes e confiáveis. E tudo isso aí depende de quê? Manutenção das máquinas. Dentro da Toyota, o pessoal fala que a máquina não quebra. Mas não quebra? Não quebra. Se você não quer que a máquina quebre, deixa parado que ela não quebra. Mas se você utiliza a máquina, faz a máquina funcionar, tá? Você desgasta. Se desgasta e o usuário não toma as devidas providências, quem é que induz a quebra? O usuário, não é verdade? Então, esse é o pensamento que a gente tem que levar o pessoal lá. Vamos cuidar bem das máquinas. Então, porque a máquina realmente na usina são 24 horas por dia durante 8 meses do ano, ininterruptos. Tá? Então, a máquina realmente tem que estar em condições boas de funcionamento. E isso aí depende muito do quê? Da manutenção, da capacidade das pessoas de saber utilizar a máquina, não fazer barbeiragem nas máquinas, né? E fazer o monitoramento, isso é o controle total de todas as etapas de funcionamento e das máquinas. Tá? E nesse sentido foi feito esse tipo de elaboração, não é verdade? Melhorando, inclusive, as manutenções que dá para ser feita com as máquinas em funcionamento, vamos fazer, ok? E assim por diante, treinando e capacitando as pessoas. Realmente, o binômio máquina-mão de obra é um negócio muito importante, porque o material está lá, que é a cana-de-açúcar, né? E o método, tá? O método já está praticamente estabelecido. Então, tem que melhorar o método também, mas fazer com que o método, ou seja, o processo, seja um processo robusto e não um processo a meia boca que você precisa de especialistas a cada momento. Então, esse foi, vamos dizer, o grande, né, ênfase que foi dada na indústria dentro da Diana.
E é interessante observar, né, assim, que assim, por mais que a gente fale, eu trabalho muito na área de gestão de custos, né? O custo do agrícola, você vê que é 75%, né, do produto final, então tem muita coisa para ser trabalhada. Já na indústria, talvez 15% a 16%, porque é o resto administrativo. Mas como a gente observa, apesar de estar, né, parecer que quase não tem muita oportunidade de redução de ganhos, tem bastante, tá? E principalmente voltadas aí para esses ganhos, né, de eficiência da indústria, disponibilidade da indústria, tá? Vou até trazer alguns indicadores aqui, que na época a Diana ela tinha um indicador aí que seria 88% de eficiência da indústria, né? Só que assim, variava muito de mês para mês, né? Não conseguia manter aí uma certa consistência, né? Então, isso também a gente buscou para conseguir, então, padronizar um pouco melhor, buscar essa meta contínua, né? Que fosse atingida continuamente. Outra coisa também, disponibilidade industrial, que estava na faixa de mínimo 93%. E chegou a meses que chegou a 95%, tal, mas o foco também não era sempre assim, né? Variando muito, que é o que acontece muito na realidade das usinas. E acaba não tendo muito essa previsibilidade, né, aí na produção industrial, tá na moagem. Então, isso acabou gerando, né, como melhorou essa parte da eficiência industrial e também da disponibilidade, acabou gerando um aumento aí na moagem, também na produção, tanto de açúcar quanto etanol, aí chegou numa média de 30% acima, né, do que a meta original naquela safra. Excelente, viu, Lívia, Sensei? Fantástico. Eu peguei a fala de vocês aí, um ponto bastante importante, que inclusive a gente até discutiu aqui nos programas iniciais, que é essa questão da disponibilidade da indústria para processamento, né? O pessoal da Fermentec esteve aqui com a gente, o Claudemir, o Rudimar, e um trabalho que eles fizeram já nas últimas safras de regressões com todos os dados da indústria, né? O pessoal monitora na Fermentec lá mais de 140 parâmetros e correlações, regressões múltiplas, enfim, faz um trabalho estatístico muito forte. E já há alguns anos, o principal item que tem relação com a eficiência industrial, com os rendimentos, é a disponibilidade, ou seja, o tempo de aproveitamento da indústria. É o principal item, ou seja, para quem quer ter eficiência, precisa ter o parque operando, né? E aí reforça esse trabalho de vocês, essa questão da manutenção, né? Foco na manutenção, nas pessoas, nos equipamentos, sempre operação, logicamente que vão trazer esse retorno, né? Olha como as coisas se fecham, hein? É isso aí. Você vê que tudo se comunica, né? Éder, você está percebendo que não existe milagre na coisa, né? Não tem. Tem que pensar, usar a massa cinzenta aqui e fazer com que as coisas funcionem. E só uma curiosidade, com quantas pessoas vocês trabalharam lá juntos para implementar essa filosofia? Começaram num setor e foram abrangindo na Diana, já começou por toda a indústria? Um trabalho permanente, né, Lívia? Tinha um grupo, vamos dizer, um grupo de trabalho. De 15 a 20 pessoas, né? O que nós fizemos, Edinho? Até é interessante falar um pouquinho do projeto piloto, né? Como foi um projeto piloto? Você imagina, o Lean, apesar de ter sido muito bem, né, disseminado em outras indústrias, o setor do agronegócio, imagina, 6 anos atrás era algo muito novo, né? Então, a gente até, as usinas falou, o que é isso? Então, deixa a gente, né, abre a usina e a gente vai mostrar para você o que é. Então, foram feitos projetos pilotos numa área específica. Então, foi um grupo, né, de 15 a 20 pessoas, que a gente, ela, todos os meses, né, fazer capacitação e também a implementação daquela ferramenta, né, naquela área. Então, foi um grupo, foi piloto, foi uma área piloto, né? Tanto que, então, na Diana foi na indústria, né? Como eu comentei na Vale do Chico, foi no CTT. Então, corte, transporte também voltado para oficina. Não dá para fazer CTT sem também trabalhar fortemente a oficina. Muito bom, gente. Ó, vamos para o Case 3. Case 3, ele está relacionado aos ganhos que um cliente obteve com a aplicação do 5S, procedimento operacional padrão, conhecido POP, e o Kaizen. E além de falar do sucesso em si, eu gostaria que vocês falassem também um pouco de como foi o envolvimento dos funcionários, né? Esse é o case da Bevap. Isso. Uma coisa bacana, a Bevap não foi um projeto piloto, tá? Já foi um projeto mesmo, né, que nós fizemos pensando assim, voltado para a customização mesmo da empresa, o que eles estavam precisando, né? Então, fizemos aí um diagnóstico inicial, verificando quais, então, seriam as ferramentas iniciais. Uma coisa bacana ali, muitas empresas, assim como o Bevap, estão buscando certificação,
né? Seja Bom Sucro, sabe? Tem algumas empresas porque querem fornecer açúcar, por exemplo, para a Coca-Cola, né? Então, eles têm que buscar aí certificações mínimas, então, no caso, Bom Sucro, né? Então, uma das coisas que eles estavam buscando era realmente melhoria de processo com foco, né, buscar as certificações, lógico, melhorar toda a cultura, né, processo da empresa, mas também tinha um foco econômico. Então, o que a gente trabalhou primeiramente, primeira coisa que precisava começar o trabalho da usina foi o 5S, né? Então, não dá para a gente, só que lá era um projeto da empresa como um todo, não era uma área piloto, né? Pegamos aí os líderes de todas as áreas, fizemos um treinamento muito forte, primeiro treinamento do PDCA, né, que é o A3, fizemos os planos de trabalho, aí começou a trabalhar fortemente o 5S, né? Que então organizamos aí a casa, então não dava para fechar a fábrica, né? Mas organizamos bem a usina, né? Todas as áreas, implementamos um projeto, um trabalho de 5S. Depois, próximo passo, organizou bem, está conseguindo manter, vamos trabalhar o quê? Procedimentos operacionais padrão. Empresa também como um todo, pegamos os líderes da área, cada procedimento foi um processo longo, né? Não é um processo rápido. E aí depois começou a trabalhar procedimentos operacionais padrão, fizeram, né, a formalização desses procedimentos, aí começou então a trabalhar a cultura da melhoria contínua. Então, primeira coisa, você organiza, né, depois você trabalha a parte da padronização, e aí você cria então o ambiente, né, e a cultura para a melhoria contínua. É uma das coisas que fizeram 12 meses de projeto, tá? No final desses, aí isso foi a herança aí do projeto Lean dentro da BEVAP. Fizeram um projeto de Kaizen, né, que seria um projeto de melhoria contínua, envolvendo a maior parte dos funcionários, foram mais de 1.000 funcionários envolvidos, né? O que era esse projeto Kaizen? Os funcionários eram incentivados, né, a buscar melhorias nas suas diversas áreas, aí tinha como se fosse uma série de critérios. Se você melhora a qualidade, se você melhora no custo, né, redução de custo, se você melhora a segurança de um processo, aí tinha categorias, então critérios, e aí baseado nesses critérios tinha como se fosse uma premiação, tá? Então, os melhores Kaizens, né? Então, seriam as melhores práticas dos próprios funcionários, eles ganhavam, então, uma premiação em dinheiro. E aí, esse foi o programa implementado aí, logo depois que já estava, então, já tinha se criado uma cultura de padronização, que foi a base para a melhoria desse projeto Kaizen. Inclusive, né, o Éder, para fazer, vamos dizer, a implantação do programa Kaizen dentro da BEVAP, né, organizou-se, convocou, vamos dizer, eles tinham muitos investidores. Então, fizeram uma grande reunião, um cerimonial, né? Cerimonial para como é que chama? O kick-off do plano Kaizen. Isso ainda não era o plano de círculo de Kaizen, mas plano de Kaizen, seriam melhorias, né, individuais, né, com critérios para premiar realmente os melhores Kaizens que foram apresentados. E o resultado, inclusive, né, estava bastante promissor, porque era uma novidade e o envolvimento, vamos dizer, das pessoas é um negócio muito importante, tá? E encorajadora também. Tinha gente lá que chegava e falava: nós nunca tivemos oportunidade de dar opinião nenhuma aqui dentro, agora o pessoal está pedindo para a gente opinar, a gente, né, executar e mostrar. Então, isso tudo, né, mexe com as pessoas. E realmente, Kaizen é um trabalho em equipe, inclusive, né, de toda a liderança, inclusive junto com o pessoal do chão de fábrica, para melhorar a vida da empresa. Tá? Então, nesse sentido, a BEVAP, depois de quase 12 meses, né, de intenso treinamento, eles fecharam com ouro, vamos dizer, implantando o plano de Kaizen dentro da empresa. Se a gente tivesse continuado, a gente ia colocar lá o plano de círculo de Kaizen, que é uma outra etapa que a gente gostaria de mostrar numa próxima apresentação. Excelente, pessoal. Só fiquei com uma dúvida aqui. Vocês já começaram lá na BEVAP com toda a equipe, né? Com todos os funcionários. Quantas pessoas envolvidas na aplicação do projeto? Foram praticamente, isso foi legal, foram líderes, né? Então, nas outras empresas, acabou fazendo de 15 a 20 pessoas total, né? Na BEVAP eram mais ou menos 30 líderes, né? Das diferentes áreas, entre coordenadores e gerentes. E aí eles acabaram, eles sendo os disseminadores, então, tanto do 5S quanto do POP, foi muito mais um trabalho voltado para a liderança, e a liderança, na capacitada, eles passavam, então, as informações, né, o conhecimento para os seus liderados. Tá? Então, foi assim que deu para fazer, né, porque nosso grupo de consultores, né, eu lá, então, para capacitação de líderes.
Muito bom, gente. Eu fiquei pensando aqui naquela história da Casa Lean, que a gente conversou no último programa, né? Como faz todo sentido quando você vê os cases práticos, né? A gente fala da Casa Lean, tem toda a estrutura, o alicerce, o telhado, e para colocar o funcionário lá no meio, né? Vamos dizer assim, o funcionário protegido, conhecendo as ferramentas para aplicar. E para mim faz todo sentido agora essa questão do Lean, linkando com os outros programas, que a gente vê que é um programa direcionado realmente para o funcionário, né? É essa questão da capacitação, de tudo mais, do conhecimento, para que ele possa fazer as melhorias e, vamos dizer assim, galgar junto para a empresa, né? Trazer para a empresa novos conceitos, enfim, trazendo ganhos, trazendo economia, redução de custos, né? Não sei se eu viajei muito aqui, mas peguei aquela questão da Casa Lean, a pessoa dentro da Casa Lean que a gente conversou, né? Com todas as ferramentas, né? Seja o Jidoka, seja o Just in Time, seja o Kaizen, seja são diversas ferramentas que as pessoas vão aplicar e realmente vão trazer esses ganhos, né? Ou seja, é fundamental a participação delas, o engajamento, né? E com certeza, né, Dinho? O foco realmente, né, são as pessoas. E lógico que você tem que ter o mínimo de estrutura e organização, né, para poder começar, porque você imagina, né, não dá para simplesmente jogar um monte de coisas, né, e comecem a melhorar. Não é bem isso. A gente acaba tendo, né, uma série de ferramentas, né? Por exemplo, um deles, o PDCA, que a gente já falou aqui, é o A3, né? Que mostra toda uma estrutura de planejamento mesmo. Quando a gente fala da ferramenta, vamos organizar, então, ambiente de trabalho para base da padronização? Vamos fazer o 5S, né? Vamos trabalhar, que é uma outra ferramenta. O difícil, assim, parece que a ferramenta não é difícil de aprender e aplicar. O difícil é você realmente aplicar de forma recorrente, tá? Que se torne aí, né, algo cultural. Tá? Então, mesma coisa. Aí o próximo, procedimento operacional padrão. A gente dá todo um treinamento, como é que você tem que fazer um procedimento operacional padrão que atenda, né? Todos esses critérios, segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, né? Mesmo focando aí custos. E lógico, o que a empresa busca em relação às especificações, né, de cada processo. Então, tem toda uma série de ferramentas. Porém, né, foco assim, capacitar as pessoas e que aí, baseado, você tendo essas ferramentas, aí você consegue padronizar e aí você começa a melhorar, entendeu? Mas sem isso, é difícil a pessoa simplesmente vir aí com iniciativa própria, vamos então melhorar, né? Agora você já tem a base, aí você começa a melhorar. Muito legal. É impressionante. Você sabe que procedimentos, né, de processos, a empresa é um negócio vivo, eles estão fabricando, então alguma coisa eles têm, mas onde é que está isso com o procedimento oficial da empresa? Então, esse é o procedimento operacional padrão que a gente busca, porque se estiver escondido, não é para deixar escondidos os procedimentos operacionais, é para deixar à vista do pessoal. Tá? Então, essa foi uma grande, vamos dizer, diferencial, né, de capacitar as pessoas. Outra coisa interessante também que eu achei desse case aí é a questão do kickoff, né? Uma cerimônia, um kickoff, ou seja, com a participação da base societária. E aquela história, qualquer sistema, qualquer filosofia, ela precisa do engajamento de todo mundo em todos os níveis, né? Não faz sentido. Montaram uma tenda enorme lá, ela tinha mais de 1.000 pessoas lá dentro. Legal, muito bom. Foi feito um treinamento, né, com todo mundo, foi feito aí a apresentação, né, dos critérios, qual seria a premiação, então foi muito bem pensado, né, esse projeto, e realmente, Adir, não tem como fazer nada numa empresa, né, se a liderança também não abraça, ela não está engajada, né, então acho que excelente, tem que excelente, estar tudo gente. aí amarrado. Viu, mais um programa fantástico, vamos chegar para o último case, e esse último case é de uma indústria têxtil, e o foco desse trabalho de vocês foi a aplicação do círculo de Kaizen. Queria que vocês contassem um pouco mais desse case, quais foram os ganhos e melhorias que essa empresa conquistou com a ajuda do Lean. Eu vou começar, o Sensei pode falar que ele que acompanhou todos aí os 4 anos, Boa. Né? Uma coisa legal, viu, a gente está falando um pouco de ferramentas e um pouco aí dos indicadores, então, de resultados. Uma coisa muito bacana no Círculo de Kaizen, você vai um pouco além do projeto do Kaizen, né? O Kaizen, assim, são as melhorias individuais. O Círculo de Kaizen é um projeto que você tem, né? Também pode usar, no caso foi a indústria, né? Produção toda lá da Vicunha, e foi apresentada mais uma ferramenta. Então, foi muito
bem treinada a equipe no método de análise e solução de problemas, que é o MASP. Tá? Aí sim você vai a fundo, né, nos problemas da produção. Isso é uma coisa que realmente foca, né, na resolução estruturada dos problemas e também trabalho em equipe. Então, vai um pouco além, né, do que a gente foi ali na BEVAP com o programa de Kaizen, foi esse círculo de Kaizen. Aí o Sensei pode falar um pouquinho mais aí de como foi feito, as melhorias foram melhorias fantásticas, é um projeto que continua até hoje na Vicunha, né, que é a maior indústria têxtil, né, do mundo. Bom, a história, a minha participação, vamos dizer, nesse projeto da Vicunha, né, começou em 2017, né, 16, 17, 18, 19, 2016. Foram 4 anos. Isso porque o coordenador, né, das melhorias dentro da organização foi um ex-funcionário meu, da Toyota, que estava lá no Nordeste fazendo o Lean. E já fazia mais de 8 anos que eles estavam lá implantando, né, e fazendo, vamos dizer, a aplicação da filosofia Lean. Chegou um certo momento e falou: Costafa, vem dar uma ajuda aqui para mim, né, que nós queremos dar um outro passo. E foi nessa conversa, eu chamei eles, eu estava naquela época, em 2014 até 2017, eu estava também fazendo acompanhamento de Lean numa indústria automobilística lá de Resende, né, na fábrica de caminhões da Volkswagen, e ele falou: venha visitar a Volkswagen. Então, ele trouxe, vamos dizer, um grupo de pessoas, né, da liderança lá da Vicunha, lá do Nordeste até Resende, passou um dia observando o que nós estávamos fazendo. Então, é isso que nós vamos fazer, então vamos lá. E assim começamos a jornada, né? A filosofia Lean, tá, é uma filosofia, são um conjunto de conhecimentos. Toda a filosofia Lean deve ser de conhecimento da liderança. E o pessoal do chão de fábrica, né? Os colaboradores, não, eles têm que trabalhar conforme o trabalho padronizado estabelecido pela liderança. Tá, aí é que está a grande diferença. No programa de Kaizen, a liderança, tá, eles é que lideram, vamos dizer, fazer os Kaizens, envolvendo inclusive as pessoas, né, do chão de fábrica. Mas círculo de Kaizen que nós implantamos, e nós implantamos lá primeiro, segundo e terceiro círculo, né, é envolvimento do pessoal do chão de fábrica, sob a liderança de um líder. Então, são um grupo de 7 a 10 pessoas do chão de fábrica, sob a liderança de um líder, né, que vai fazer a implantação das melhorias naquilo que for necessário na área de trabalho dele. Pode ser item de segurança, produtividade, manutenção de máquinas, qualidade, ou seja, envolvendo os 4 M's, né, do gráfico, ou seja, do Ishikawa, né? Então, com isso, no primeiro círculo, tá, nós fizemos assim, eu pessoalmente, eu nunca tinha visto, né, uma empresa envolver 200 equipes. 200 equipes, uma média de 8 pessoas cada equipe, de uma vez só 1.600 pessoas foram envolvidas. Tá? Aí, conforme a Lívia explicou, então vamos ensinar para a liderança, né, e para algumas pessoas o MASP, o método de análise e solução de problemas, que nada mais é do que o PDCA. E assim foi feito, envolvendo esse grupo. E a Vicunha tem 3 fábricas, tem 4 fábricas, né, na verdade. Tem, como é que chama? Lá em Natal, tem Maracanaú, tem Pacajus, né? E tem. Será, né? Maracanã e Pacajus. São 3 fábricas grandes, na verdade. Na verdade, são 3 unidades fabricas. Com mais de 7 mil funcionários total, né? Englobando toda a estrutura da fábrica, da empresa, e mais de 3 mil pessoas, vamos dizer, só na área produtiva. E para falar, né, um pouco de ganhos, né, no primeiro ano foi na faixa assim, de 6 milhões, e todo ano de reais só, né, nessas melhorias, e todo ano foi aumentando o valor, né, o custo, né, também evitado, tá? Ou no caso, os ganhos. Então, chegou aí a 20 milhões, né, de reais no terceiro círculo, e também aumentou exponencialmente o número, né, de pessoas envolvidas. Então, o grande mérito disso aí, tá, foi de dar, vamos dizer, uma grande satisfação, vamos dizer, aos colaboradores do chão de fábrica. Ouvir melhor. Sabe por quê, Éder?
pessoal do chão de fábrica que trabalha todo dia todo, só de estar junto às máquinas, tá? Eles conhecem a situação da área dele muito melhor do que a própria liderança. E onde é que estão os dados que eles precisam melhorar? No chão de fábrica. No chão de fábrica está lá a máquina, a pessoa, está lá o material, está lá o processo, o método. Na verdade, então, entenda, coloque e pegue todos esses dados aí, né, e vamos melhorar. Na verdade, então, essa fantástico, gente. De repente, olha, a Vicunha, em termos de dados, ficou um banco de dados enorme. E a chefia, ou seja, a liderança tem que pegar esses dados e saber o que fazer com esses dados. E foi um projeto, né, bacana falar que dura 1 ano, isso. Tá? Ele dura 1 ano, por isso que a gente fala, né, círculo 1, 2, 3, e envolveu todas as pessoas. Uma coisa que eu achei muito interessante, nós acabamos sendo, né, avaliadores, né, dos círculos, e então criou todo esse grupo, né, os líderes vieram, os acionistas e até presidente, né, para premiação, e boa parte dos líderes que depois foram promovidos, muitos foram a partir desse círculo de Kaizen, né, porque você acaba identificando muitos líderes, sabe, dentro, né, desses grupos. Você imagina, se tem lá grupo, né, pessoal do chão de fábrica, que você nem dá muita exposição, o pessoal acaba assim, né, não sendo só líder nato, como ao mesmo tempo, né, trazendo grandes melhorias, vestindo a camisa da empresa, né, engajando outras pessoas. Então foi muito legal esse trabalho feito lá. Bom mesmo. Dentro da Toyota, o que está por trás do círculo de Kaizen é o trabalho em equipe. Fazer o pessoal pensar como melhorar a empresa, como melhorar o trabalho. E olha, cada operador, cada funcionário, cada colaborador no chão de fábrica estão pensando como melhorar a situação dentro da fábrica. Não é verdade? Então, olha, tendo os dados, o termo, vamos dizer, muito atuante, moderno, inclusive, chama-se algoritmo. O que é algoritmo? Uma formulação matemática que, tendo os dados e sabendo o que fazer com esses dados, você projeta o futuro. Não é verdade? Exatamente. Então, isso aqui, olha, por isso eu tenho falado para os gerentes, né, os diretores lá, vocês têm um banco de dados muito precioso. Não perca esses dados aí e faça com que a liderança, pegando esses dados, saiba o que fazer com ele para melhorar a empresa. Muito bom. Ok, então, esse é o círculo de Kaizen. E a Toyota, desde 1960 e pouco, tá? Eles mandam anualmente os melhores círculos de Kaizen para apresentar lá no Japão para o board da Toyota Motors Corporation. É um incentivo. Ótimo, gente. Eu queria só fazer mais uma pergunta, que ela surgiu nos bastidores aqui do último programa para esse, né? O Lean está muito focado aí no treinamento das pessoas, essa questão do trabalho de equipe, e usa esse monte de ferramentas que a gente viu aí, desde ferramentas para organizar, como o Kaizen, para a gente trazer as melhorias, né? E tudo relacionado com pessoas. E a gente falou um pouquinho no último programa do 4.0, da automação, do uso da robótica, enfim. Na visão de vocês que trabalham com o Lean, né, com a filosofia Lean, com essa questão do 4.0, das máquinas, como ficam as pessoas? Existem funções que as máquinas vão efetivamente substituir de vez as pessoas? A gente vai precisar de pessoas para algumas funções. Como vocês veem? Como o Sensei vê isso? Ele que passou aí por muitas fábricas, muitos chãos de fábrica, vamos dizer assim. São 50 como vocês veem isso? Então. Exatamente. Como vocês veem essa questão aí? Olha, a resposta... polêmica. É curto e grosso. Curto e grosso, tá? Os homens vão fazer aquilo que as máquinas não são capazes de fazer. Vamos mecanizar, automatizar, tá? Tudo aquilo que é possível e fazer com que os homens façam aquilo que a máquina não é capaz de fazer. E tem muitas coisas que as máquinas não vão ser capazes de fazer. Eles vão fazer muitas coisas, mas tem... Então, aí vem, né, a questão da inovação. Na verdade, as máquinas, por mais, vamos dizer, elaboradas, a inteligência, vamos dizer, ainda está nas pessoas. Pode ser, tem inteligência artificial, etc. Tal, tudo bem, mas tudo isso aí, quem está por trás de tudo isso ainda é o homem.
Mas eu posso dizer uma coisa, Edinho, que a máquina, né? Eu também concordo com o Sensei nesse aspecto, né? Que realmente, né? A máquina vai fazer o homem vai fazer o que a máquina não faz. Né, vamos acabar muitas coisas. Acho que a máquina realmente vai, né, substituir. Porém, eu acho que a máquina, né, com toda essa inovação, a máquina ela vai desafiar cada vez mais o homem, sabe, a ser cada vez mais inteligente, entendeu? Cada vez mais vai ter que estudar mais. Por isso que eu acho que eu falo muito desse lifelong learning, né, do aprendizado contínuo, melhoria contínua do ser humano, porque eu acho que isso, né, também a máquina acaba desafiando a gente a estar sempre um passo à frente dela. Tá? Então, muito não adianta nada a gente falar, você já está com 50 anos de carreira, né? Imagino assim, nós vamos viver mais, nós vamos trabalhar mais, né? E acho que a gente vai ter que aprender cada vez mais. Eu acho que isso é muito relacionado também a toda essa evolução, né, tecnológica que a gente tem presenciado. Excelente, Lívia, excelente, Sensei. Ó, a gente chegou ao final de mais um programa, né? Falamos aí de cases práticos aí do Lean, falamos novamente das ferramentas. Excelentes resultados a gente viu em todos os cases, a importância das pessoas, né? E, lógico, mais que uma metodologia que é aplicada a empresas, a indústrias, ao agronegócio, né? Diversos setores, pode ser aplicada em praticamente tudo. Nós vimos também que é uma filosofia que, inclusive, pode ser aplicada em nossas vidas, né? E como a gente viu, ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Verdade, né? Você não quer que termine o programa, Edinho. E sempre tendo foco no básico do básico. O que é o básico do básico da filosofia Lean? Enxergar o desperdício e eliminar o desperdício. Se não dá para eliminar, minimizar. Para quê? Para reduzir custo. Porque tudo que a gente faz tem custo. E olha... E os recursos que nós temos aqui não é infinito. Um dia, o petróleo acaba. Não é verdade? Exatamente. Então, vamos cuidar. Edinho, eu vou só trazer uma última coisa que eu estava lendo um livro chamado Essencialismo, né? E busca do essencial mesmo. Sabe, o Lean, para mim, eu falei, gente, isso aqui é Lean, né? Entendeu? Se você realmente buscar, né, fazer o que é essencial. O que não é, vamos tentar, como o Sensei fala, né? Reduzir, eliminar, minimizar. Tá? É o minimalismo que a gente vê também hoje, muito minimalismo. E só dar espaço, assim, poder... talvez a gente não buscar o minimalismo em tudo, talvez, né? Acho que cada um busca a sua coisa, mas assim, eu vejo essa parte do essencial tem muito a ver com essa parte do Lean, enxuto. Então, fazendo queria trazer esse exemplo para vocês, porque foi uma coisa que eu tenho lido, né? E falou muito comigo nesse aspecto. Legal, gente. Ó, novamente, viu? Gostaria de agradecer vocês, deixar as portas abertas sempre que quiserem voltar aqui. Lívia, Sensei, muito obrigado, né? Portas abertas sempre que quiserem. E, novamente, o meu arigatô, minha gratidão, né? Pelos esses conhecimentos que vocês trouxeram, cases fantásticos, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigada, Edinho. Até a próxima. Então, foi muito legal. Muito bom, gente. Agradeço também você que está aí nos assistindo. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Articulando. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.